Pai de amor, somos sempre gratos ao Senhor pela bênção de podermos estarmos vivos, do Senhor ter nos presenteado com mais um dia de vida, de ter nos protegido durante todo este dia, de ter suprido as nossas necessidades. Não nos faltou desde a primeira refeição deste dia até a última que vamos fazer ou que alguns já até fizeram, não nos faltou. Obrigado pelos livramentos que tivemos, aqueles que os nossos olhos viram e aqueles que os nossos olhos não viram. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que eu tenho em particular de poder transmitir a sua palavra, verdades contidas em tua palavra, compartilhar com o seu povo. Hoje não será diferente, Pai, onde vamos aprender um pouco mais sobre a tua palavra e com isso entendemos que aprendemos um pouco mais sobre o Senhor, sobre o seu caráter. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos um entendimento de tal forma que não sejamos enganados, que não sejamos ludibriados, que não sejamos encantados por qualquer tipo de ensino que seja contrário àquele que está registrado em tua palavra. Ajuda-me, Senhor, como transmissor desta verdade hoje, que o Espírito de Deus que em mim habita, bem como habita também em cada um dos meus irmãos e irmãs, possa me ajudar a transmitir as verdades. E este mesmo Espírito possa ajudar os meus irmãos a compreendê-la e guardar o melhor lugar dentro do vosso coração. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Só tá você aí, Rita, mas nós vamos começar, tá? Já são 8 horas. Então, à medida que as pessoas forem chegando, elas vão aí pegando a ministração em andamento. Você colocou aí, acho que não sei. Puxa vida, acho que não sei, não é uma resposta muito certa. Acho que agora chegou a Selma também aí, né? Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, Selma. Seja bem-vinda. Meus irmãos, como vocês sabem, mais propriamente minhas irmãs, como vocês sabem, durante 11 semanas nós paramos para refletir e meditar um pouco sobre os 10 mandamentos. Eu digo 11 semanas, embora o decálogo seja composto de 10, porque houve uma abertura. Seja bem-vinda também, Juliana. Deus te abençoe. O decálogo foi feito uma abertura antes de nós começarmos a abordar o primeiro mandamento. Durante, então, 11 semanas nós abordamos o tema 10 mandamentos e tratamos individualmente, não exaustivamente, mas individualmente, boa parte daquilo que os 10 mandamentos deseja comunicar ao povo de Deus no que diz respeito até os dias de hoje. Sempre existe aquela máxima, né? Algumas pessoas, alguns cristãos, entendem que algumas coisas que estão escritas no Velho Testamento, quando elas estão escritas, registradas no Velho Testamento, é algo que faz parte da velha aliança. E nós aprendemos que, embora o decálogo esteja registrado em Êxodos 20, nós sabemos que são leis, são mandamentos, são observações, recomendações que ainda devem ser observadas pelo povo de Deus ainda nos dias de hoje. Aprendemos até a questão do dia do sábado, não necessariamente a guarda do sábado, mas a guarda de um sábado para o Senhor, ou seja, de um dia para o Senhor, também se faz necessário. Nós temos aprendido também que, ao longo da nossa caminhada cristã, que não é pelo cumprimento dos 10 mandamentos que nós seremos salvos, porque se assim fosse, nenhum de nós seríamos capazes ou suficientemente capazes de cumprir os 10 mandamentos a ponto de merecermos a salvação. E até porque sabemos que a salvação é um ato gracioso da parte de Deus que veio por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então a salvação ela é um presente, não é algo que nós conquistamos. É algo que Cristo Jesus conquistou por nós aí na cruz do Calvário. Tudo bem, se a salvação, ou melhor dizendo, como a salvação é pela graça, como diz Efésios, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Deixa explícito e claro que a salvação não vem por meio do cumprimento dos 10 mandamentos ou das obras que nós realizamos, mas vem por meio da graça. E quando temos a fé que se apropria dessa verdade, obviamente recebemos a salvação que de graça nos foi dada, porque o preço já foi pago por Cristo Jesus.
Pois bem, será que então é necessário nós que já somos salvos e fomos salvos pela graça, será que se faz necessário nós observarmos os 10 mandamentos também? Será que se eu deixar de observar os 10 mandamentos, eu perderei a minha salvação? Será que se eu deixar de observar, será que é necessário eu viver uma vida de tal forma que eu tenha que ser cauteloso, cuidadoso, mesmo que eu saiba que não é no cumprimento dos 10 mandamentos que serei salvo, mas será que mesmo assim ainda se faz necessário eu observar esses mandamentos? Se a sua resposta for positiva, ou seja, sim, pastor, é necessário que observemos, que nós venhamos permitir ou venhamos nos dedicar para que os 10 mandamentos se cumpram na nossa vida, que nós sejamos obedientes a esses mandamentos, não para a salvação. Se não é para a salvação, como nós cremos que não é para a salvação, então por qual motivo devo eu, você, nós observarmos os 10 mandamentos? Para que serve o cumprimento da lei por nós? Eu diria para você, a grosso modo, por 2 motivos. Quando nós observamos os 10 mandamentos, quando nós olhamos para os 10 mandamentos e tornamos eles verdades na nossa vida, isso faz parte de um processo que nós chamamos de processo de santificação. É através da observância dos 10 mandamentos e das orientações do Senhor é que o processo de santificação será desenvolvido na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que nasceu de novo. Sabemos que santificação é um processo, e é um processo que Deus não faz por nós, mas Ele faz em nós. Agora, como poderia o processo de santificação desenvolver-se na minha vida se eu não observo os 10 mandamentos? Se eu não me esmero em lutar para que ele se torne verdade na minha vida? Então isso seria impossível. Então um dos motivos pelo qual nós precisamos observar os 10 mandamentos é porque Deus, primeiro, Ele nos justificou, mas agora Ele quer nos santificar. E a santificação, como eu já disse, não é um processo que Deus, não é um ato que Deus realiza por nós, mas é um ato que Deus realiza em nós. Diferentemente do primeiro processo, do primeiro ato, que é a justificação, que Ele faz isso por nós, e também do último ato, que é a glorificação, que Ele também fará por nós. Esse processo intermediário, por nome santificação, é o processo que Deus desenvolverá Ele em nós. E é claro que nós precisamos, neste processo, nos submeter à lei de Deus, nos submeter à vontade de Deus, nos submeter às ordenanças de Deus, nos submeter, é claro, aos 10 mandamentos do Senhor, para que esse processo seja um processo, se podemos assim chamar, de processo evolutivo. À medida que eu vou observando e permitindo que ele se cumpra em minha vida, o processo de santificação então vai sendo desenvolvido em minha vida. Mas não é somente para a santificação que serve o cumprimento da lei por nós, mas também para a demonstração do nosso amor a Deus. Certa vez Jesus perguntou para Pedro, fez aquelas 3 mesmas perguntas para Pedro, ele repetiu a primeira pergunta mais 2 vezes, e foi a seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro deu a sua resposta. Pela segunda vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? E ele respondeu também. Pela terceira vez ele fez a mesma pergunta: tu me amas? E Pedro também deu a resposta. Nós não vamos discorrer no conteúdo dessa resposta, o que significava essa resposta. Mas a verdade é que Jesus estava querendo saber ali não se Pedro o amava, mas quanto Pedro o amava. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. O cumprimento da lei na nossa vida serve para a santificação, mas também para a demonstração do nosso amor a Deus. João 14, 21, certamente você já abriu, que é o Novo Testamento, o 4º Evangelho. Eu vou ler aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja que a abertura desse versículo esse dito, verbalizado por Jesus, ele está dizendo que quem tem os mandamentos, quais são os mandamentos? Dentre tantos mandamentos está incluído, obviamente,
os 10 mandamentos, o decálogo. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, e certamente é algo que eu e você já temos dentro de nós, mas agora lhes obedece, esse é o que me ama. Então veja que o cumprimento dos 10 mandamentos na nossa vida, a observância dos 10 mandamentos em nossa vida, além de ser uma ferramenta para que o processo de santificação seja desenvolvido em nós e nós nos tornemos cada dia mais parecidos com aquele que nos salvou, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também possamos demonstrar a intensidade do nosso amor a Deus. Quanto mais se obedece a Deus, mais você está demonstrando o seu amor por Ele. Quanto menos se obedece a Deus, menos você está demonstrando o quanto você o ama. Aliás, menos você demonstra o seu amor por Ele. Então, se você quer saber o quanto você ama a Deus, é só você perguntar o quanto você tem sido obediente aos 10 mandamentos e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo também tem ensinado. Sabemos que o amor, ele é evidenciado através não somente de palavras, mas principalmente de atos. E de certa forma, o Senhor Jesus está nos convidando a observarmos da mesma forma para que nós possamos demonstrar, externalizar o nosso amor por Ele. Ah, mas Deus sabe o quanto eu o amo. É verdade, embora saiba Deus o quanto você o ama, mas você precisa saber o quanto você ama a Deus. E por conta disso, o termômetro que você irá usar para saber o quanto você ama a Deus, o termômetro será o quanto você cumpre ou permite que os 10 mandamentos ou as observâncias do Senhor sejam verdadeiras na sua vida, ou seja, faça parte da sua vida, é o quanto você ou a intensidade do seu amor por Ele. Em Romanos 10:4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Quando ele está falando da lei aqui, ele está se reportando, está se referindo aos 10 mandamentos. Ou seja, o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, quando Cristo chegou, então chegou o fim da lei. Agora, se chegou o fim da lei com Cristo, com a presença de Cristo, ou através daquilo que Cristo fez, então por que eu tenho que observar a lei? Porque o fim da lei é Cristo. Só que olha o que diz o versículo. Para a justificação de todo o que nele crê. Ele não está dizendo porque o fim da lei é Cristo para a santificação ou para glorificação. Ele está dizendo porque o fim da lei é Cristo para a justificação. Ou seja, todos os pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida, quando Cristo realizou o sacrifício na cruz do Calvário, ele então, todo aquele que nele crê e se torna, não deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho dele, então todos os pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida, nós somos justificados de todos os nossos pecados. E sabemos que a justificação não é um ato que o homem pode realizar por si próprio. Por quê? Porque o homem teria que cumprir toda a lei para ele mesmo se auto-justificar. Tendo em vista que isso é e sempre será impossível o homem cumprir a lei, não seria possível o homem nunca ser justificado dos seus pecados. Por conta disso, aquele que foi perfeito, nosso Salvador Jesus Cristo, cumpriu toda a lei. Então, todo aquele que se apropria da salvação em Cristo Jesus, torna-se um filho justificado. Então, para ele, o fim da lei, a lei chegou ao fim em Cristo, porque ele foi justificado de tudo aquilo que de errado ele fez ao longo da sua vida. Pois bem, eu não sei quantos já tiveram acesso, ou até mesmo, se possa assim dizer, o privilégio de ler um livro muito conhecido. Parece-me que, segundo as informações que nós temos, é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. É um livro chamado O Peregrino. Não sei quantos já leram esse livro. Esse livro foi escrito por um homem chamado John Bunyan. E ele conta uma história de uma longa jornada espiritual da cidade, que ele sai chamada Cidade da Destruição, para a Cidade Celestial. Nesse livro ele relata a história que logo após ele começar a sua peregrinação com o seu fardo, porque ele é um peregrino, ele é um cidadão dessa Cidade da Destruição, e quando ele sai da Cidade da Destruição, ele sai carregando
um fardo. E diz que neste caminho, em meio à sua peregrinação, ele encontra um homem que diz a ele que existe alguém por nome Legalidade. Era um morador da cidade de... e agora me falhou a memória. É Cidade da Moralidade, é isso mesmo. Ele era um homem, indicou para este homem, chamado Senhor Legalidade, que era morador de uma cidade chamada Moralidade. E que se ele fosse até esta cidade e falasse com esse senhor Legalidade, certamente ele conseguiria aliviar o fardo que ele estava carregando desde quando ele saiu da tal cidade chamada Cidade da Destruição. Esse morador lhe dizia que ele poderia se livrar de seus pecados simplesmente guardando a lei de Deus. Ou seja, aquilo que estava sendo demonstrado pelo peregrino através de um fardo, aquilo representava os pecados que o peregrino havia cometido na sua caminhada até ele conhecer a Cristo, ele poderia se livrar daquele fardo facilmente. Se ele encontrasse com o Senhor Legalidade, que morava nessa cidade da moralidade, ele o ajudaria. E a ajuda que ele recebeu foi a seguinte: olha, se você cumprir os 10 mandamentos, ou se você guardar a lei de Deus, automaticamente esse fardo pesado, e que à medida que você vai caminhando vai se tornando mais pesado, que você vai enfraquecendo, você pode então se livrar dele. O caminho, segundo o livro, era ele ir em direção a uma alta montanha, pois a casa desse senhor Legalidade ficaria logo atrás. Para quem leu o livro O Peregrino, ou para quem assistiu o filme O Peregrino, se você gosta de filme, você pode alugar para assistir. Se você gosta de ler, você pode comprar o livro chamado O Peregrino, de John Bunyan, para que você possa ler. Quando ele encontra com esse senhor Legalidade, que ele vai, esse homem indica para ir até a casa desse senhor Legalidade, que é na cidade da moralidade, que fica próximo a uma montanha. Nós podemos fazer uma alusão àquilo que aconteceu ao povo de Israel quando eles receberam os 10 mandamentos. Não sei quantos se lembram, mas no momento em que eles receberam os 10 mandamentos, minutos antes de receber ali, a Bíblia diz que o monte fumegava, a ponto das pessoas, a ponto de Deus demarcar um lugar, dizer para Moisés demarcar um lugar para que o povo não avançasse além daquela marca, dos marcos que haviam previamente estabelecido, para que o povo não morresse. O povo ficou tão assustado com a teofania, ou com a aparição, com a manifestação de Deus naquele monte, que o povo não queria falar com Deus, não queria se aproximar de Deus, e quem se aproximou de Deus foi Moisés. Percebendo esse peregrino, percebendo mais tarde que o mesmo, indo a tal lugar, ele encontraria o Senhor Legalidade, seus pecados ainda continuariam mais pesados do que já foram. Porque ele percebeu que mesmo o Senhor Legalidade dando uma saída para ele, ou seja, vá cumprindo os 10 mandamentos, vai obedecendo a lei de Deus, vai guardando a lei de Deus, que esse fardo vai se desfazendo. Ele começou a perceber que, embora ele havia proposto para ele mesmo fazer isso, ele começou a perceber que era impossível ele observar ou guardar a lei de Deus. E o fardo parece que acabou se tornando cada vez mais pesado. Esse personagem na história, o peregrino, chama-se o Senhor Legalismo. O que é legalismo? Eu vou tentar aqui definir em poucas palavras, embora você possa até de repente encontrar definições melhores, mas para que a gente possa, de uma forma profunda e ao mesmo tempo simples, possamos entender um pouco o que é essa legalidade, ou legalismo, melhor dizendo. Legalismo é tentar alcançar o inalcançável. O que é o inalcançável? A salvação por forças próprias. Vou repetir. Legalismo é você tentar alcançar o inalcançável, a salvação, com as suas próprias forças. E através do quê? Através do inalcançável. O que é inalcançável? O cumprimento da lei. Legalismo é você dizer: eu sou capaz de cumprir a lei, e cumprindo a lei eu herdo a salvação. Logo, deixará de ser graça, porque graça é um favor imerecido. E nós sabemos que a salvação é um presente da manifestação da graça de Deus. Ou seja, eu não fiz nada para que eu pudesse merecer e receber a salvação. Mas o legalista, ele acredita
que ele pode alcançar aquilo que é inalcançável. Homem nenhum consegue alcançar a sua salvação por meio das suas próprias forças. E o meio que ele quer usar, o Senhor legalista que ele quer usar para alcançar a salvação com as suas próprias forças, é através do cumprimento da lei. E isso também é inalcançável. Ou seja, não existe homem na face da terra, não existiu homem na face da terra, e não existirá homem na face da terra que será capaz de alcançar aquilo que nós chamamos de inalcançável, ou seja, o cumprimento da lei de Deus na sua íntegra. Por mais que algumas pessoas vivam a sua vida e reflitam verdades dessa lei na sua vida, mesmo assim, em algum momento, ela vai acabar pecando em algum item da lei. E quando ela pecar em algum mandamento da lei, ela estará pecando contra a lei, ela estará infringindo a lei. Portanto, não existe homem capaz de cumprir a lei. A lei, meu irmão, ela não tem o poder de salvar as pessoas, mas apenas ameaçar com julgamento ao descumpri-la. É isso que a lei faz. Por exemplo, não matará. Se você matar, o que vai acontecer com você? Provavelmente você irá preso, você pagará por esse crime. A lei diz para você não adulterar. E se você adulterar, você corre o risco de perder a sua esposa, ou perder o seu marido, perder a sua família, perder os seus filhos. E o que ela é capaz de te ajudar? Ela não é capaz de te ajudar. Ela não é capaz de salvar você da penalidade quando você acaba infringindo ela. Mas ela tem a capacidade de mostrar a nossa necessidade de salvação. Ela não nos salva, mas ela mostra para nós a necessidade que nós temos de sermos salvos, porque nós somos incapazes de cumprir essa lei. Os israelitas, ao receberem a lei, eles temeram a própria lei. Por quê? Porque Deus estava dando a eles um padrão justo para tudo na vida. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens de escultura, semelhantes a alguma coisa no céu, na terra ou no mar. Você também não vai fazer para mim, você não vai tomar o meu nome, o santo nome, em vão. Não permito que isso aconteça. E você guardará um sábado para você também, para o Senhor. Você terá que honrar o seu pai e sua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, e daí por diante. Não levantarás falso testemunho. Quando os israelitas se depararam com esse padrão justo para toda a vida, qual foi a reação deles? Eles temeram, eles ficaram apavorados. Até porque, além dos sinais visíveis que eles estavam tendo, ou seja, daquela aparição da teofania de Deus, o monte fumegava, a fumaça cobria todo o monte, ainda quando eles receberam os mandamentos, as ordenanças do Senhor, eles se depararam com algo que acabou assustando seus corações. Sem dúvidas, sem dúvida alguma, meu irmão e minha irmã, eles não entendiam tudo ali contido e suas implicações. Como, por exemplo, cada mandamento, ele governaria atitudes internas, ou melhor, atitudes externas, mas também atitudes internas. Cada mandamento, ele governaria não só as coisas que estão do lado de fora, mas também governaria as coisas que estão do lado de dentro. E que cada um desses mandamentos representaria, por exemplo, uma categoria de pecados e deveres que o homem teria para com Deus e para com as pessoas com as quais ele iria conviver. Existe uma frase de Spurgeon que ele diz o seguinte: a lei não foi dada com som de doce harpa ou com a música dos anjos, mas com uma terrível voz em meio a terríveis labaredas de fogo. Por causa da pecaminosidade do homem, a lei opera em ira. E isso é verdade. Eles se depararam com o poder condenatório de um Deus que deu a lei e que vai julgar o mundo através desta lei. Qual pessoa que, ao receber pela primeira vez esses mandamentos, assistir visivelmente àquela teofania, não se assustaria? Como seria a vida dele daquele momento em diante? Qual foi a saída imediata para eles? Quando os israelitas se deparam com a lei e eles olham para a manifestação de Deus no monte, ele fala assim: o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos encontrar um mediador. Nós precisamos encontrar
alguém que nos represente diante de Deus e alguém que represente Deus diante de nós. Porque ir até Deus para nós não dá. E Deus vir até nós também não dá. Nós precisamos que haja um voluntário, que haja alguém, vamos usar essa palavra, que se atreva a representar, nos representar diante de Deus e que se atreva a representar Deus diante de nós. Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas entram em conflito com a lei é procurar o quê? Um advogado. Quando você tem alguma causa na justiça, quando você tem algum problema na justiça, a primeira atitude sua é procurar um profissional da área que possa, de certa forma, respaldar você, orientar você, para que dentro daquilo que você pretenda alcançar, você possa conseguir dentro dos trâmites da lei. Como eu e você não conhecemos a lei, então nós precisamos de alguém que advogue a nosso favor, que nos medie diante desse processo que nós estamos enfrentando. E aí então o que acontece? Eles então pediriam para quem naquela época? Pediriam para Moisés. Moisés seria aquele que serviria de advogado legal diante do povo, seria o mediador do povo. Vamos ver Êxodo capítulo 20, verso 19, para constatar essa verdade. Diz assim o texto: Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Só que no versículo 19, eu li o 20, versículo 19 diz assim: e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Veja o pavor, o terror que estava existente dentro do coração do povo de Deus por conta da manifestação de Deus naquele monte e por conta dos 10 mandamentos entregue a eles agora, as responsabilidades que eles teriam diante do Senhor e de uns para com os outros. É claro que isso não foi fácil. Algumas pessoas dizem querer uma experiência com Deus sem que haja nenhuma intermediação. Só que essas pessoas não têm ideia do que estão pedindo, porque todo aquele que já teve um vislumbre da verdadeira, não daquilo que imitam por aí, mas da verdadeira glória de Deus, jamais ficou sem ser dominado pelo medo. Agora então Moisés seria o mediador entre o povo e Deus e entre Deus e o povo. Moisés representaria Deus diante do povo, representaria o povo diante de Deus. O que é um mediador? O mediador é alguém que fica nas extremidades para unir os dois lados. De um lado estava o povo de Deus, do outro lado estava Deus. Moisés estava no meio para colocar em contato Deus com o povo e o povo com Deus. Por quê? Porque o povo não queria estabelecer esse contato direto com Deus, porque eles ficaram com medo das manifestações divinas e ficaram com medo também daquilo que foi entregue para eles como responsabilidade e um padrão que eles deveriam procurar viver ao longo de suas vidas. Como eu disse, o mediador é alguém que fica nas extremidades para unir os dois lados. O povo precisava de alguém para representá-los diante de Deus e para representar Deus diante deles. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar logo na nossa primeira aula, na introdução, não sobre o primeiro mandamento, que não terás outros deuses além de mim, mas na introdução, a aula que foi a aula introdutória, antes de nós abordarmos o primeiro mandamento, nós falamos sobre os 3 objetivos da lei. Não sei quantos de vocês vão lembrar. Um dos objetivos da lei foi o quê? Reprimir o pecado na sociedade. Um dos objetivos da lei é esse: fazer com que as pessoas, por saberem que existe aquele mandamento e que aquele mandamento justamente orienta nós não praticarmos aquilo que às vezes a nossa natureza de pecado nos impulsiona a praticar, nós sabemos então que é uma forma de reprimir. Por que algumas pessoas deixam de praticar determinados pecados? Porque justamente existe uma recomendação para que você não faça aquilo. Então, um dos objetivos da lei era reprimir o pecado, não só entre 2, 3, 4 pessoas, mas em toda a sociedade com a qual o povo de Deus vivia. Aliás, a sociedade em meio o povo de Deus vivia ali. Outro objetivo da lei, do cumprimento da lei que foi dada por Deus a esse povo, era revelar a nossa incapacidade de cumprir. Por isso nós precisamos do quê? De um Salvador.
Essa é outra responsabilidade. A lei vem e mostra para mim e para você, olha, tudo isso não se deve fazer. Aí você diz para a lei, mas eu não consigo deixar de fazer tudo isso. Posso até conseguir uma hora ou outra deixar de fazer algumas coisas. Outras eu não consigo. Algumas eu posso conseguir por algum tempo, mas não o tempo todo. Então a lei vem mostrar para você o quê? E para mim, que nós somos incapazes de satisfazer as exigências que ela propõe para cada um de nós. E o terceiro objetivo da lei era ensinar-nos a viver para a glória de Deus. Primeiro momento, ela vem reprimir o pecado, para que o pecado não venha abundar na face da terra. Segundo, ela mostra para nós mesmos que nós somos incapazes de cumpri-la toda. Então, nós vamos infringir a lei. Mas também ela vem para nos ensinar como nós precisamos ou devemos, ou que Deus deseja que nós vivamos para a glória dele. Eu faço uma pergunta para você. Qual desses objetivos Moisés tinha em mente quando explicou o propósito da lei para o povo? Certamente foi esse. Foi reprimir o pecado em meio à sociedade onde eles viviam. A lei foi dada para eles obedecerem. E era trabalho desse mediador chamado Moisés incentivá-los nisso. Tanto é que nós contamos uma história, um registro bíblico, onde Moisés ele se assentava na tenda. E desde o momento em que nascia o sol até o pôr do sol, ele ficava ali diante das causas que traziam para Moisés, e ele tinha a lei como orientação, uma lei moral, então ele dava as orientações. Jetro, seu sogro, disse que era um trabalho muito cansativo e disse para ele levantar pessoas capazes de poder ensinar outras pessoas, pessoas que conhecessem também a lei moral de Deus, para que, segundo o caso que elas estavam enfrentando, poderia ser dada a devida recomendação para que eles pudessem viver de tal forma que eles pudessem viver unidos e também agradasse o coração do Senhor. A lei foi dada para eles obedecer e era trabalho então de Moisés estar ensinando a lei a esse povo. A reverência os levaria à obediência. Entender que a lei não estava ali simplesmente para eles dizerem que eles eram um povo que tinham um padrão moral, mas para que eles se submetessem a esse padrão moral. A razão pela qual a obra mediadora de Moisés importa, inclusive para nós no dia de hoje, é porque nós também precisamos do quê? De um advogado. Não é só o povo de Deus lá que precisava de um advogado. Nós também precisamos. Olha outra frase de Spurgeon que diz o seguinte: se a entrega da lei, enquanto ainda não fora quebrada, foi tratada com tamanha demonstração de poder impressionante, como será o dia em que o Senhor tomar vingança contra aqueles que voluntariamente não a cumpriram? Diz que essa frase foi uma frase tanto quanto sarcástica de Spurgeon. Ele estava dizendo que, na realidade, quando Deus entregou a lei moral dele para o seu povo, existiu aquela manifestação do monte fumegar, do monte tremer, e o povo ficou aterrorizado com aquilo, como será o dia em que o Senhor vai usar a sua lei para mostrar para as pessoas que aquilo era verdade e que eles precisariam ter observado, mas que voluntariamente eles disseram não e não cumpriram? Como será esse dia? Eu acredito que será pelo menos do monte fumegante para lá, e não para menos. Tamanha a importância da lei do Senhor. Se eu perguntasse para você, o que nós então podemos aprender com os 10 mandamentos? Uma das coisas que nós aprendemos, meus irmãos, embora somos desafiados a vivê-los, mas uma das coisas que nós aprendemos é que nós não conseguimos guardá-los. Nós podemos guardar um ou outro por um tempo ou por outro tempo, mas não conseguimos guardar o tempo todo. Portanto, a lei não consegue nos salvar. A lei só pode nos mostrar o pecado. É isso que ela faz. Não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás, não terás outros deuses. Como é que nós vamos fazer todas essas coisas? Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém, não sou um assassino. Mas nós aprendemos neste mandamento, que está escrito e registrado em João, que aquele que odeia o seu irmão também é assassino. E às vezes nós permitimos que o ódio não só inunde o nosso coração, mas que tome conta do nosso coração. E quando a gente vai parar para observar, a gente vai perceber que de uma forma ou de outra a gente acaba sempre quebrando um ou outro mandamento. Então, para que serve ele?
serve para nos capacitar para cumprir aquilo que ele exige? Não. Só serve para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. E talvez diante de tudo isso, talvez você pergunte, pastor, o que nós vamos fazer então? Estudamos os 10 mandamentos, chegamos à conclusão que, embora devamos vivê-los, mas nós sabemos que nós vamos transgredi-lo, mesmo que seja de uma forma instintiva ou impetuosa, depois nos arrependeremos, mas quando percebermos, já violamos um dos mandamentos ou vários deles. O que nós vamos fazer? Aí então vem aquela figura de Moisés, que hoje não é mais Moisés, mas é um outro advogado chamado Jesus Cristo. E é assim que a lei nos leva a quê? Ao Evangelho. Jesus pôde fazer aquilo que a lei estava incapacitada de realizar, ou seja, a salvação. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos está lá no Novo Testamento, antes de Corinto, capítulo 8, verso 3. Diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Ou seja, quando a lei apareceu e nos mostrou aquilo que nós não deveríamos fazer e nós deveríamos satisfazer as suas exigências, por causa da carne estar enfraquecida, a lei não pôde, então, cumprir aquilo que ela gostaria de ter cumprido. Então, o que acontece? Romanos responde, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, ou seja, ela não foi capaz de chamar o homem à obediência, ela só foi capaz de alertar o homem para a sua desobediência. Então, Jesus tem que se tornar agora da mesma figura que foi Moisés, foi o mediador entre o povo e Deus o povo. Agora Jesus Cristo torna-se para nós, para a igreja do Senhor, o mediador. Ele é aquele que cumpriu a lei. Jesus pôde fazer aquilo que a lei estava totalmente incapaz de realizar, que era a salvação do ser humano. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Vamos abrir em 1 Timóteo, você está em Romanos, vai um pouquinho adiante, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e verso 6. Embora a grande maioria do nosso público seja um público cristão, e talvez esse comentário que eu vou fazer seja desnecessário, mas talvez você, como cristão, pode usar isso como uma ferramenta para você ensinar para aquelas pessoas que têm como outras divindades como mediadoras entre o homem e Deus. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio templo. Ou seja, aqueles que acreditam que existe um outro mediador entre o homem e Deus estão redondamente enganados, porque a palavra de Deus já nos dá conta de dizer que o único mediador entre o homem e Deus é somente a pessoa de Jesus Cristo. Jesus faz tudo o que o mediador faz. Ele vai a Deus e nos defende diante do Pai. Abra comigo em 1 João, você está em Timóteo, caminha um pouquinho mais para frente agora. 1 João, lá no finalzinho, 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus Cristo se torna, então, o nosso mediador, aliás, o mediador entre nós e o Senhor, para todas as deficiências e limitações que nós temos na nossa vida. O que a lei ainda pode fazer por nós? O que ela pode fazer? Se ela não pôde fazer com que nós, ao olharmos para ela, a observássemos na íntegra, ela não pôde fazer isso. Por conta disso, se fez necessário Deus enviar o seu Filho para que ele cumprisse as exigências da lei. E todo aquele que se apropria da salvação em Cristo Jesus, então torna-se um pecador justificado, não porque ele foi justificado porque ele cumpriu a lei,
mas porque o teu Salvador, o seu Salvador, cumpriu a lei por ele. Mas o que a lei pode fazer por nós ainda? Ela pode nos ensinar como viver para Deus. Às vezes nós pensamos ou até entendemos que por eu já ser salvo em Cristo Jesus, não preciso me preocupar com mais nada. Entenda comigo, meu irmão, nós sempre teremos uma dívida de gratidão com o nosso Salvador. Quando nós temos uma dívida com alguém, e obviamente essa dívida que tínhamos foi perdoada por esse alguém, o que resta de nós para essa pessoa é um sentimento de gratidão. E quando a gente tem esse sentimento de gratidão pela pessoa que nos perdoou, a gente não perde a oportunidade de expressar a nossa gratidão por conta daquilo que essa pessoa fez por nós. Ora, incomparavelmente aquilo que Cristo fez por nós está acima de qualquer sacrifício que qualquer ser humano possa fazer por nós e que nós, muitas vezes, demonstramos a nossa gratidão a essa pessoa ou a essas pessoas por conta do que elas fizeram por nós. Quanto mais aquilo que Cristo fez por nós. Então, a lei pode nos ensinar ainda como viver para Deus. Olha essa frase de Thomas Watson, ele diz o seguinte: mesmo que o cristão não esteja sob o poder condenatório da lei, ou seja, a lei não pode cobrar dele, não pode condená-lo porque ele não cumpriu a lei, porque houve alguém que cumpriu a lei pelo pecador esse que entregou sua vida àquele que o salvou. Então, mesmo que o cristão não esteja sob o poder condenatório da lei, ainda está sob o poder ordenador da lei. Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18 que veio cumprir a lei e não revogá-la. Você pode conferir na sua Bíblia. Jesus não veio aqui para mudar as coisas, ele veio aqui para cumprir. E ele cumpriu toda a lei. Por isso que em Cristo todas as exigências da lei foram cumpridas. E por isso que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele se torna o nosso justificador. Então nós nos tornamos justificados de todos os pecados porque ele cumpriu aquilo que a nós estava impossível de cumprir, ou seja, o cumprimento de toda a lei. Um homem chamado Samuel Bottom, um puritano, disse o seguinte: a lei nos envia, olha que interessante, a lei nos envia ao Evangelho para que sejamos justificados. Por que a lei nos envia ao Evangelho para que sejamos justificados? Porque é o seguinte, quando olhamos para a lei, percebemos que não vamos cumprir. Se não vamos cumprir, seremos o quê? Condenados. Então, a lei nos envia ao Evangelho para que nós sejamos justificados. Justificados por quem? Por aquele que cumpriu a lei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois o Evangelho nos envia de volta a lei para informar qual é o nosso dever. Então a lei olha para nós e diz assim: você não consegue me cumprir. Então faz o seguinte, para que você seja salvo, vá até o Evangelho. No Evangelho nós conhecemos as boas novas de salvação, que veio através de Jesus Cristo. Então ele se torna o justificador, ou seja, aquele que cumpriu a lei por nós. Então enquanto a lei nos envia para o Evangelho, depois que em Cristo Jesus nós somos justificados, ele nos manda de volta. Agora o Evangelho nos manda de volta para a lei, para que ela nos ensine como nós devemos viver para Deus. A lei nos envia ao Evangelho para nos justificar. E o Evangelho nos envia a lei para nos santificar. Vou repetir. A lei nos envia ao Evangelho para nos justificar. E o Evangelho nos pega e nos envia de volta para a lei para nos santificar. Obedecemos, meus irmãos, não para nos justificar, mas para demonstrar gratidão ao Salvador que nos justificou. Toda vez que você se dedica a uma vida de obediência, você não está fazendo outra coisa senão expressando a gratidão por aquele que te justificou. Nós não guardamos a lei para sermos salvos. Somos salvos para guardarmos a lei. Até porque estávamos e sempre estaremos incapacitados de guardarmos a lei. Por conta disso, nós não guardamos a lei para sermos salvos, de forma alguma. Mas quando somos salvos, através das boas novas do Evangelho, nós somos salvos para guardarmos a lei, não para continuarmos vivermos de uma forma dissoluta ou desregrada. Existem regras, existem leis para todo aquele que também foi salvo. Bom,
Não guardamos a lei para sermos salvos, somos salvos para guardarmos a lei e também demonstrando o nosso amor àquele que cumpriu a lei por nós. Vou repetir. Não guardamos a lei para sermos salvos. Somos salvos para guardarmos a lei, demonstrando o nosso amor àquele que cumpriu a lei por nós. Meus irmãos, eu quis encerrar agora sim, o decálogo, né? Eu encerrei o 10º mandamento semana passada, mas encerrar esse assunto da lei, dos 10 mandamentos, deixando claro para você que não é no exercício do cumprimento dos 10 mandamentos que você será salvo. Não. O homem não consegue cumprir. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O cumprimento da lei na nossa vida é para que o processo de santificação seja desenvolvido de uma forma satisfatória e não retardado. E também, o cumprimento da lei em nossa vida é o momento em que nós estamos demonstrando a intensidade do nosso amor a Deus. Só que eu queria que você entendesse algo muito importante. Não é porque você está salvo e que não é pelo cumprimento da lei que você será salvo. Você já foi salvo porque alguém cumpriu, você creu nesse alguém, e esse alguém chama Jesus Cristo, que você vai levar uma vida mergulhada no pecado. Não. É aquilo que eu disse para vocês. Será que a gente retribui a alguém que nos fez um favor impagável, trazendo tristeza para esse alguém, desonrando esse alguém, entristecendo esse alguém? Não. Sempre que temos a oportunidade, nós fazemos dessa oportunidade uma oportunidade para honrar essa pessoa. Assim deve ser a vida do cristão no que diz respeito ao seu relacionamento com o seu Salvador. Ele te salvou de graça. Você creu nele, ele te salvou de graça. No entanto, isso não te dá o direito de que porque ele te salvou de graça, te deu a salvação, você vive uma vida mergulhada no pecado. Isso seria ingratidão por aquele que deu a vida por você. Deus abençoe, guarde essa palavra no melhor lugar dentro do seu coração. E eu espero que tenha ficado claro para vocês de que os 10 mandamentos é muito importante, porque na observância dele nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. E a Bíblia diz assim: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E um dos mandamentos que o Senhor disse, ele disse: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer demonstrar o seu amor a Deus? Aliás, é o mínimo que podemos fazer por conta daquilo que seu Filho fez por nós. Então obedeça aos seus mandamentos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até quinta-feira no culto presencial às 20 horas no Ministério Acos, Rua Parreira Brava 320. Deus os abençoe e fique na paz do Senhor.